bem-vindos a esta casa de oração Ela vai e fazer de estudos. A primeira leitura da noite será do Senta aqui livro enquanto Fonte ela faz. Viva de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, com o título de Desculpa Sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de seus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. A nossa leiturinha da noite de hoje, para nos harmonizar. Eu vou ler uma mensagem, abri o livro, achei. Então eu vou ler essa mensagenzinha que nós temos lá, né? Que é Celina. Quando elevamos ao céu o nosso olhar suplicante, há para todos nós, os que se afligem na provação, uma carinhosa e compassiva mãe, que nos ampara e consola. Compadece-se da nossa dor, contempla-nos com misericórdia e manda-nos então o anjo da sua bondade para balsamizar nossos padecimentos. É Celina, a suave mensageira da Virgem, a mãe de todas as mães, o gênio tutelar da humanidade sofredora. Quando o pranto aflora nos olhos das que são filhas e irmãs, das que são esposas e mães, na terra, no coração das quais, muitas vezes, se concentra a amargura, vem Celina e toma-as nos seus braços de névoa resplandecente e, através dos ouvidos da consciência, lhe diz com brandura: veio a dor bater à vossa porta? Coragem, não desanimeis nas ásperas lutas que objetivam vosso aprimoramento moral. Pensai naquela que teve sua alma recortada de martírios,
laceradas de sofrimento, atormentada de angústias. Ela se desvela do céu por todas aquelas almas que escolheram suas pegadas de mãe amorosa e compassiva. Foi ela que, escutando a oração da vossa fé, me enviou para que eu vos desse as flores de seu amor sacrossanto, portadora da paz, da humildade e, sobretudo, da paciência. Porque o acaso não existe e tudo na vida obedece a uma lei inteligente de causalidade que foge aos vossos olhos, que se sente impossibilitado de ver toda a verdade. Tomai minhas mãos, cumpri austeramente todos os vossos deveres. Fechai vossos olhos aquilo que pode obstar vossos passos para a luz e caminhai comigo. Os anos são minúsculas frações de tempo, e um dia, sem vos deterdes com o cansaço, chegareis ao pé daquela que é vossa mãe desvelada de todos os instantes. E todas aquelas que a ouvem sentem-se sustentadas por braços tutelares na noite escura das dores, e vertendo lágrimas amargosas, preparam-se e se iluminam na pedregosa senda da virtude para respirar os ares felizes do encantado país onde desabrocham os lírios maravilhosos da esperança. É o Espírito Maria João de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, de trabalho, de estudo. Que possamos, cada um de nós, levar daqui hoje aquilo que aqui viemos buscar. Cada um de nós veio buscar alguma coisa. Se não for para nós, viemos buscar para outros. Mas viemos buscar alguma coisa. Que possamos, na concentração, receber essas boas energias dessa equipe espiritual de Juvencio de Araújo Figueiredo, que nos traz aqui, que é a equipe do mentor espiritual dessa casa. Estejamos concentrados para levarmos até os nossos lares todas essas boas energias. E nós vamos, através da prece, pedir permissão a essa equipe espiritual, a Juvencio de Araújo Figueiredo, ao Pai de bondade e caridade, que nos ama, que nos dá a oportunidade de chegarmos até aqui, a Jesus, para podermos dar por iniciados os trabalhos doutrinários e de passes da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de paz, seja feita, Pai, a vossa vontade na terra como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Na incumbência de falar para nós hoje está a Maria Aparecida, que trará o tema Limites da Encarnação, tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a palavra, a nossa irmã Maria Aparecida. Mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga nos abençoe. E que nós possamos, como nós estamos aqui dentro de uma casa de oração, que nós possamos enviar essas bênçãos
a todos aqueles que chegam neste momento em nossos pensamentos, principalmente aqueles que convivem conosco lá no nosso lar, que nós passamos a eles também esse sentimento de caridade, de amor, de fraternidade que nós recebemos dentro da Casa Espírita. Toda a equipe de Juvencio de Araújo Figueiredo, que aqui está, com certeza, passando para nós toda essa fraternidade que tanto nós necessitamos. O nosso tema da noite de hoje, ele está no nosso Evangelho, capítulo 4, item 24. Aqueles que gostam de fazer a leitura, está aqui a indicação dentro do nosso Evangelho. Ela é passada por São Luís, muito clara para todos nós. Limites da encarnação. A encarnação é quando nós iniciamos a nossa jornada como espíritos. Primeira vez estamos iniciando, estamos sendo encarnados. Quando nós passamos desse primeiro caminhar, nós já podemos dizer reencarnação. Quantas vezes que nós já passamos por aqui? Várias, com certeza. Porque nós já passamos lá pela nossa primeira dificuldade, que é o mundo primitivo. E quantas vezes será que nós vamos precisar reencarnar? Não existe um número específico para isso. Porque tudo depende de nós. Quando nós nos esforçarmos para nós seguirmos, trabalhar as leis divinas, compreendê-las e praticá-las, nós assim vamos estar evoluindo. E aí, diminuindo essas reencarnações. Como nós já passamos lá pelo mundo primitivo, nós já conseguimos avançar um pouquinho na nossa evolução. Nós estamos agora no mundo de expiações e provas. Então, o primeiro obstáculo nós já ultrapassamos, evoluímos. Como é que nós estamos aqui, no mundo de expiações e provas? Nós estamos conseguindo trabalhar em nós o nosso espiritual? Ou nós só estamos dando a importância ao que é material? Então, nós estamos vendo isso aí como uma indicação para dar para nós um incentivo, um caminhar com mais tranquilidade à busca do nosso espiritual. Como disse aquela frase de Jesus: não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. Enquanto nós não cumprirmos devidamente as leis divinas, nós vamos estar reencarnando, indo ao mundo espiritual, voltando ao mundo físico. E essa volta depende também da nossa evolução. Qual mundo nós vamos habitar? Qual mundo será que nós vamos habitar depois que nós saímos daqui? A Terra está passando por um mundo de regeneração. E nós? Estamos passando por um mundo de regeneração? Nós começamos, como eu já disse, lá no mundo primitivo, passamos já por um obstáculo, estamos aqui no segundo. Daqui nós podemos passar para um mundo de regeneração. Se nós nos esforçarmos, se nós olharmos devidamente quais são os nossos vícios, quais são as nossas obrigações, como é que eu devo trabalhar em mim as leis morais para mim prosseguir um pouquinho mais e passar para um mundo de regeneração. Então nós temos que nos analisar, porque esse avanço que nós podemos dar para a nossa evolução só depende de nós, de cada um de nós, na nossa individualidade.
Eu posso ser auxiliado? Sim. Eu posso auxiliar? Sim. Tudo isso vai levar algo de bom para nós. Porque todos nós que aqui estamos bem encarnados, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, estamos ensinando, nós estamos numa escola. E onde é que essa escola começa? Onde é que nós somos colocados? Lá naquele meio familiar que nós necessitamos. Nós somos colocados ali. Ali está, nessa existência, a nossa maior obrigação, o nosso maior dever. Porque é ali que tudo começou, nessa existência. É ali que são os nossos resgates, é ali que são as nossas dificuldades. Então, lá dentro do nosso lar, se nós fizermos o nosso dever, que nós, lá no mundo espiritual, nós dizemos, não, eu vou lá e vou trabalhar isso com aquele meu conjunto familiar. Mas está ali as nossas obrigações. Porque nós já ficamos com esse compromisso desde a espiritualidade. Então, os nossos deveres começam ali. Se nós estamos nos dando bem, na disciplina, na educação, na fraternidade. E também dizer o amor. Amamos aqueles que estão conosco? Queremos avançar a nossa evolução junto com eles? Estamos auxiliando para isso? E tudo parte dali. Nós podemos fazer algo de bom lá fora, mas se nós não fizermos algo de bom dentro do nosso lar, nada vale. Palavras de Emmanuel passando para nós toda essa caminhada que nós temos que ter. Então, quando nós estávamos lá no mundo primitivo, nós éramos espíritos imperfeitos. Estamos no mundo de expiações e provas? Espíritos imperfeitos ainda. Vamos passar por mundo de regeneração? Ainda seremos espíritos imperfeitos. Vocês vejam só como essa caminhada está longa. Muito longa. De baixo para cima nós estamos no segundo degrau. Aquele degrau que muitos de nós não estamos dando muita importância ao nosso dia a dia. De ir buscar o que nós necessitamos. De olhar para dentro de nós e dizermos, aonde que eu tenho que trabalhar em mim? O que é que eu tenho que trabalhar em mim para mim poder passar para um mundo melhor? Mundo de regeneração. Ainda seremos espíritos imperfeitos. Mas ali no mundo de regeneração já vai ser um pouco diferente do mundo de expiações e provas. Por quê? Porque ali a materialidade já não vai ter tão grudada em nós. Porque nós aqui estamos num mundo que é materialista demais. Por nós termos que ir buscar a materialidade, nós esquecemos do eu espírito. Aquela rotina diária que nós levamos sempre, horário por horário, dia após dia, mês a mês, a busca daquilo que nós necessitamos materialmente. E esquecemos do eu espiritual. Onde é que eu tenho que me melhorar? Cada um de nós pode responder para si próprio. É no ciúme? É na inveja? É no orgulho? É na vaidade? Como é que nós estamos? Estamos indo buscar para ver onde é que nós podemos nos melhorar, para nós sairmos daqui, para quando nós tivermos que retornar, nós retornar para um mundo melhor? Claro que nós sabemos que a nossa Terra é um planeta maravilhoso, criação de Jesus. Mas, como ele dizia,
Não saireis daí enquanto não pagares o último centil. O que é centil? Era aquela moeda da época, com menor valor que existia. A nossa era 1 centavo nessa época. Mesmo nós ficando devendo 1 centavo, nós vamos ter que retornar. Já pensaram? Como é difícil para nós trabalhar em nós esses sentimentos, para nós conseguirmos evoluir um pouquinho? Ali no mundo de regeneração, como eu já falei, nós ainda seremos espíritos imperfeitos, mas já um pouco desapegados já da materialidade. Aí nós vamos para o mundo ditoso, mundo feliz. Aí lá nós já vamos ser espíritos bons. Olha só o alcance que vai ser. Lá o mal já não, o bem já avança mais, o mal já está desligado disso. Nós vamos ser mais compreensivos. Amar é o que nós necessitamos. Mas ainda vamos precisar reencarnar. Quando nós estivermos no mundo ditoso, onde nós já seremos espíritos bons, mas nós vamos precisar ainda reencarnar. Olha a dificuldade. Olha o nosso caminhar, como está longo ainda, para nós sermos um dia espíritos bons, espíritos puros. Porque nós vamos precisar lá no mundo ditoso, no mundo feliz, reencarnar novamente, para cumprir mais os nossos deveres, porque nós ainda precisamos atingir o mundo celestial, o mundo feliz, o mundo divino. Onde está Jesus? Onde estão os bons espíritos? Aqueles espíritos que já alcançaram a plenitude. Mas todos nós vamos chegar lá. Foi o objetivo da nossa criação. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos felizes. Aí Ele deu o roteiro para nós. Que roteiro foi esse? As suas leis, que estão na nossa consciência, essas leis. Mas nós desviamos. Por que nós desviamos dessas leis? Porque Ele também nos deu o livre-arbítrio. Então, às vezes nós achamos que deixa para lá, é a minha vontade, eu vou fazer. E é aí que nós desviamos a nossa caminhada. Aí nós nos perguntamos assim lá no Livro dos Espíritos, mas teve espírito que seguiu o roteiro divino, passo a passo, sem desvio? Teve. Nosso exemplo, Jesus. Lá Ele veio como nós, encarnou, depois reencarnou e veio cumprindo as suas obrigações. Já pensaram nós, daqui para frente, conseguirmos caminhar, cumprindo, indo buscar, saber das leis divinas, porque elas estão na nossa consciência. Vai saber de nós refletirmos para isso. E aí nós conseguimos aprender e praticar e seguir adiante, né? Porque tem uns que já estão aqui nessa existência que vão passar passos largos já na sua evolução. Porque já estão compreendendo essas leis, aplicando essas leis. Então, vão a passos largos na sua evolução, na sua pureza espiritual. Mas tem aqueles que estão meio devagar, não conseguem ainda aplicar devidamente essas leis. Estão devagar. E também tem aqueles que não querem saber. Estão ali.
estacionados, como um estacionamento público. Está ali, estacionado. Não quer saber. Está aproveitando aqui essa existência nesse mundo material, que é maravilhoso, mas que nos leva às imperfeições, porque nós às vezes nos preocupamos mais em ter e não ser. Então está ali, estacionado. Mas nós, que estamos dentro da doutrina espírita, que nós nos interessarmos pelas leis divinas, leis que estão em nós, na nossa consciência, tentar entender, aplicar. Porque o difícil disso não é o entender. O difícil é praticar. Não é, Felipe? O difícil é praticar. Quantos de nós espíritas que sabem passo a passo das leis divinas? Passo a passo. Mas não pratica. E aí, nós estamos ali naquela caminhada mais ou menos. Não estamos estacionados, não. Porque nós já sabemos. E aí, dobra a responsabilidade. Porque dizem que os maiores devedores somos nós espíritas. Que em vidas passadas nós já sabíamos alguma coisa, e aí estamos aqui ainda naquela água morna, né? Naquela maré mansa, sem ter aplicação. Então todos nós que já estamos aqui, vindo buscar a compreensão, nós sabemos que as casas espíritas, todas elas, têm esses momentos aqui que a gente vem trazer aquilo que a gente compreende, passar a vocês que aí estão. Todas as casas espíritas dão para nós essas oportunidades, porque tem aqueles que não gostam de ler, tem aqueles que não gostam de ir buscar nas obras básicas o conhecimento. Então eles vêm à casa espírita buscar um pouquinho de conhecimento. E é um pouquinho mesmo. Porque o conteúdo maior está dentro das nossas obras básicas. Então, os limites da encarnação. Como diz São Luís, não existe um número específico. Quem faz o limite somos nós, indo buscar, compreender e praticar. Mas ele também passa para nós assim. Nós, daqui a pouco, vamos estar passando para o mundo espiritual. Novamente. Estávamos lá. É a nossa verdadeira pátria, a espiritual. E aí, nós vamos chegar lá. Como é que está a nossa bagagem? Como ela está? Como é que está aqueles nossos vícios que eu falei? O ciúme, a inveja, o orgulho, a falta de fraternidade, a falta de amor. Como está? Mas nós vamos desencarnar daqui a pouco. Todos nós. Ninguém vai ficar aqui. Outros virão. E quem dá essa oportunidade a outros, também somos nós. Quem orienta esses que vêm chegando, também somos nós. Eles nos ensinando e nós ensinando eles. É lei. É lei. Lei divina. Então aqui, no nosso Evangelho, Vivendo o Evangelho, Vivendo o Evangelho, eles nos passam para nós uns direcionamentos para nós nos questionarmos e saber como é que nós vamos chegar na espiritualidade. Nós vamos chegar melhor do que aqui chegamos no mundo físico? Nós vamos chegar melhor? Vamos ver. Há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável. Intransigência, orgulho,
discórdia, intolerância, vaidade, avareza, a inveja, o egoísmo, a mentira. Olhem só o que eles passam para nós. A mentira. Que isso aí é um dos erros da humanidade que a gente vê quase que diariamente. A falta de sinceridade, principalmente dentro do nosso lar. Calúnia, hipocrisia, devassidão, é a corrupção, é o deboche, é a libertinagem. Que porque, eu sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Será? O desequilíbrio, a mágoa, o ódio, a paixão. Ele está dando essas evidências para nós nos questionarmos e evitarmos de chegar no mundo espiritual, na nossa volta, no nosso retorno, sem esses vícios. Entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação. Por isso que nós vamos para o mundo espiritual, voltamos para o mundo físico. Pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral, segundo os critérios do Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho de Jesus? Nos ensinando as leis morais, leis divinas, leis que já estão em nós. Vocês vejam só quantas oportunidades que nós temos de irmos buscar a compreensão, o saber para praticar. Para nós irmos, quando nós desencarnarmos para o mundo espiritual, e nós vamos ter que retornar, porque nós só estamos no 2º degrau, somos espíritos imperfeitos ainda, nós vamos retornar. Mas que nós possamos retornar para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Sair daqui, desse mundo tão material que é, e que nós damos tanta importância. Claro que o nosso espírito precisa da vestimenta, da casa, de uma locomoção, do calçado, do remédio. Nós sabemos que nós precisamos disso. Mas a prioridade disso é os nossos sentimentos, saber colocá-los, trabalhar eles. O limite das vidas suscetivas é a perfeição, mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara o esforço e renovação íntima, esta não tem limite. Tudo depende de nós, tudo. E quando nós nos esforçamos para conseguir isso, nós já estamos nos iluminando para a eternidade. Meus irmãos, que nós tenhamos muita força, muita coragem e aquela capacidade boa de cada um de nós, no nosso esforço. Nós podemos, é só nós querer nos melhorar. Foi essa a mensagem da noite de hoje, que é uma alegria estar aqui com todos vocês, passando um pouquinho da nossa compreensão, que é só um pouquinho mesmo, mas nós convidamos a todos irem lá no nosso Evangelho, capítulo 4, item 25, 24,
Então, lá nós vamos encontrar essa mensagem de São Luís, tão maravilhosa para todos nós, como o nosso Evangelho e todas as nossas obras básicas são maravilhosas para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, tenham um ótimo retorno aos seus lares, com muita paz, levando essas energias maravilhosas até os nossos lares. Uma boa noite a todos.